Pessoal, aqui é a Amanda Pichontekoski do Orientação do Alto, onde eu falo muito sobre astrologia e algumas outras coisas, como simbolismo, cartomancia, visão sistêmica e alguns outros assuntos. Se faz um tempo que você está assistindo meus vídeos, aposto que você está gostando do conteúdo. Então não se esqueça de se inscrever, porque me auxilia muito no engajamento do canal, para que eu alcance outras pessoas que também tenham interesse em aprender astrologia. O tema de hoje seria o nó do norte em Áries e o nó do sul no signo de Libra. Mas para quem ainda não sabe, os nodos lunares são eixos de interseção da órbita do Sol com a órbita da Lua. É quando a gente tem essa conjunção ou oposição dos luminares e que causam os eclipses. Então, eclipse é uma sombra projetada em um dos luminares que tem uma interrupção dessa luz. A priori, a gente pensa assim, mas o que tem de mais no eclipse, né? Muitas civilizações temiam absurdamente os eclipses porque é algo justamente não natural. A gente está acostumada que o Sol nasce e se põe todos os dias, a Lua tem suas fases, suas oscilações, mas ela sempre volta a aparecer. O que acontece é que toda a vida na Terra tem uma correspondência, uma necessidade de forma direta ou indireta dos luminares, porque eles são os doadores da vida, fazem parte da manutenção da vida. Então, se a gente for pensar, tanto o dia quanto a noite, as estações, as marés, a seiva das plantas, o ciclo das mulheres, então tem muita coisa, toda a vida, todo o ciclo de vida está relacionado com o ciclo dos luminares. Quando a gente tem uma interrupção dessa luz, então, consequentemente, a gente tem um atrapalho nesse fluxo da vida. Então, nesse fluxo da vida que é a nossa vida, a gente também pode encontrar essa interrupção, esse atrapalho, de certa forma, alguma coisa que faltou e algo que precisa ser desenvolvido. Então, é isso que falam sobre os nodos, onde teve eclipse próximo do momento do nosso nascimento. Enquanto a gente estava sendo gestado, sempre teve pelo menos um eclipse durante essa gestação, tá? E nos nossos primeiros meses de vida também. Então ali traz onde teve e onde terá eclipses próximos ali do nosso mapa. Então, consequentemente, o signo, a casa, os planetas que estiverem perto desses nodos, tudo isso vai contar uma historinha, uma correspondência com o que a gente está precisando melhorar, tá? Então, o nó do sul fala de passado, é a cauda do dragão, é algo que precisa ser desenvolvido, algo que precisa ser melhorado, algo que é um defeito, uma falta, alguma coisa que não tá fluindo legal. E o nó do norte é algo que é um potencial, algo que, se for desenvolvido, cura essas feridas, de certa forma, uma forma da gente estar falando sobre isso, desse nó do sul, e auxilia a amarrar todo o mapa, a deixar todo o mapa mais fluido, então toda a nossa vida mais fluida. Então, se a gente está falando de um nó do norte em Áries, então é Áries que a gente precisa desenvolver todas as características positivas, é claro, do signo de Áries. E o nó do sul em Libra, então a gente vai ter algumas tendências de defeito, de dificuldade de Libra, tá? Eu acho fundamental olhar os nodos de uma forma conjunta, tá? Não tem como a gente separar uma coisa da outra, porque eles são complementares. E é claro, passando aqui um simbolismo somente com o signo, também é muito difícil, tá? Então eu tô trazendo aqui um simbolismo bem básico, bem primitivo mesmo, somente com os signos. Porque a gente precisa olhar para as casas, os dispositores, se tem planetas envolvidos, como é que está toda a configuração do mapa natal, do momento que você nasceu, para ter uma ideia mais precisa. Então, se esse é um tema relevante para você, relevante para a sua vida, que traz informações assim que podem te auxiliar, não deixe de fazer uma consulta, porque somente assim não tem como, gente, infelizmente não tem como eu trazer uma descrição tão completa assim. Não é assim que a astrologia funciona. Por isso que os horóscopos de revistas não são tão precisos assim, porque a gente leva em consideração o mapa como um todo, e não somente um ponto, como um signo, um planeta, uma casa, Então é a junção do todo que vai dar a diferença e que vai ser mais preciso, ok? Então, se a gente está falando de Libra, a gente está falando de um signo de ar, cardinal, que é regido por Vênus e exalta Saturno, É bem contraditório. A gente sempre pensa em Libra como um signo doce, feminino, Mas na verdade ele é um signo masculino e ele é um signo de exaltação de Saturno.
E é muito diferente, né? Vênus e Saturno. Vênus a gente sabe que é Afrodite, a deusa do amor e da beleza, né? Tem essa fama, os librianos têm essa fama de indecisos, de namoradeiros, né? Que tem vários contatinhos, né? Quando a gente vê os memes por aí. Mas na verdade, a Libra é a balança, né? Então tem até esse mesmo nome, inclusive. Não só no símbolo, mas no próprio signo também, né? Para Portugal, a gente tem Áries o carneiro e Libra a balança. E a balança é um instrumento simbólico absurdamente antigo, tá? Ela não né, tem alguns vestígios que surgiu ali no Egito, mas acredita-se que, às vezes, mesmo não tendo vestígio, ela tenha se surgido assim de uma forma muito, muito antiga na nossa civilização, tá? Então, quando a gente fala de balança, é sempre relacionada a um peso, a uma medida, a uma comparação, porque as balanças antigas elas tinham, né, dois pratos, então um tinha um peso que já sabia quanto que era, e para saber se era mais ou menos, né, era colocado o segundo, né, o segundo objeto a ser medido, e por conta disso, a gente vai ter sempre essa questão da comparação e do ver o outro, né? Sempre ter um modelo a ser seguido. E aí, o que acontece, né? Por que Libra tem essa fama de indeciso? Porque, na verdade, ele está sempre pensando no outro e não pensando em si. Então, uma das características principais que a gente vai encontrar aqui no Nó do Sul em Libra é essa relação de uma visão mais externa do que interna. Então tá sempre mais preocupado ou valorizando, ou pensando, ou de alguma forma, né, conectado com o mundo externo, com o outro, seja uma pessoa, seja uma opinião, seja um arquétipo, alguma coisa externa e não tanto interno. Uma das chaves é aprender a se reconhecer através do outro. Mas aqui a gente está falando sobre nodos lunares e eles não funcionam tão bem como somente um arquétipo de signo, né? Porque a gente vai ter essa tendência aqui de uma completa anulação de si. É realmente uma dificuldade muito grande de ir para ação, de se colocar, né? Porque Marte, Áries, né? A gente vai ter toda essa correspondência com algo mais aplicativo, ação, de urgência, de emergência, de uma coisa que realmente se coloca sem pensar nas consequências. Então, Libra está preocupado demais, esse nó do Sul em Libra está preocupado demais com as consequências. E por conta disso, acaba evitando uma escolha, evitando agir, evitando se colocar. É uma tendência de se submeter aos outros tão grande que esquece de si mesmo. Então é aquela pessoa que vive com a agenda lotada de coisas que ela não estava a fim de fazer, ou que pelo menos ela até pode ser que tenha planejado algum dia, mas se aparece alguém falando, olha, você pode fazer isso aqui para mim, ou você pode me acompanhar, ou tal coisa, ou não sei o que, ela vai deixar tudo o que ela tinha para fazer para lá, para atender essa outra pessoa, independente de ser uma pessoa querida ou não, tá? Pode ser que seja uma pessoa aleatória, ela tem uma dificuldade muito grande de dizer não. E ela às vezes nem percebe as próprias necessidades ou prazos ou coisas que simplesmente ela estava afim ou não estava afim, porque ela nem chega a reconhecer o que ela mesma queria, tá? Então ela nem sequer passa pela cabeça dela. Ah, não, por mim então tanto faz, isso aqui não tem problema nenhum, imagina, nem tava tão afim assim, não faço tanta questão assim, né? E às vezes, se ela entra num relacionamento muito avassalador, né? Se ela tem essa tendência no mapa, ela acaba deixando os planos dela de desenvolvimento do futuro dela para estar à mercê desse outro relacionamento, tá? Isso pode acontecer com amizade, com parcerias, com sócio, enfim, pode acontecer de várias formas essa manifestação, mas que é uma manifestação assim explícita é muito forte. Então a pessoa realmente esquece de si. Ela pode ser que esqueça até de comer, pra você ter ideia, gente, acontece. Então é aquela coisa assim de é mesmo, eu fiquei tão distraído aqui que eu até nem percebi que eu tava com fome, eu nem percebi. Então é uma dificuldade absurda na autopercepção.
né? Ela às vezes fica tão focada em precisar uma missão de vida, né? Vou fazer esse trabalho aqui porque é o que dizem na minha geração que dá dinheiro. Mas você quer fazer isso? Por que você quer dinheiro? Ah, porque minha mãe vive reclamando de pagar o aluguel e meu pai preocupado com as contas e é muito difícil em casa, então por isso que a pessoa acaba realmente, literalmente, escolhendo às vezes uma coisa para a vida dela com base em algo que ela percebeu que era uma necessidade da família dela. Que a família poderia ter assim se preocupado um pouco mais, né? Seguindo uma narrativa diferente, mas ela acaba fazendo escolhas com base no que ela percebe que é a necessidade dos outros, né? De quem é próximo dela. Enfim, então ela vive sempre como um reflexo do seu meio, tá? E por isso que tem uma tendência à depressão muito forte. Porque é uma distância de si tão grande, que gera uma falta de sentido. Então chega um momento de esgotamento, de estafa, de cansaço, porque ela é como se fosse realmente um personagem ali. Então, quanto mais a pessoa se distancia dela mesma, sem se apoiar em algo superior, divino, religioso, mais alta, né, mais forte a queda. E essa queda que eu me refiro é em um estado de burnout, de depressão mesmo, né? Porque ela vai ver que ela não dá conta. É simples assim, ela não dá conta. Porque não tem como a gente ser o personagem perfeito. Porque não tem como agradar todo mundo, não tem como você ser perfeito para todo mundo. Por mais que a gente se esforce, a gente realmente se doe, é importante, né, a gente ser caridoso, a gente pensar na família, se preocupar. Mas chega um momento que isso é tão intenso, tão forte, e a distância de si é tão intensa que realmente gera uma desconexão, gera uma ruptura com quem se é, com quem realmente se é. Porque não tem problema a gente fazer as coisas para os outros, desde que a gente saiba quem a gente é e o que a gente está sentindo. Porque os sentimentos eles não vão deixar de existir, né? Uma insatisfação, uma fome, uma tristeza, um incômodo, uma mágoa, as coisas não vão deixar de existir. O que a diferença aqui é que a pessoa nem chega a entrar em contato e nem perceber o que está sentindo. Às vezes ela vai estar com aquela cara de tacho, assim, uma cara meio vazia, né? E não tem percepção. E os outros perguntam: "Ah, você tá bem? Tá tudo bem?" Tá ótimo, porque não estaria, imagina, não tem não, que não... Então ela não chega nem a ter uma percepção do que está acontecendo com ela mesma, tá? E isso é muito sério, é muito grande, porque gera são vários traumas do que está acontecendo, né? Porque, ainda mais quando a gente não reconhece o que está sentindo. Por isso que com a infância, com a criança, é tão forte. Porque ela sente, só que ela não consegue relacionar aquele sentimento ao fato e ela não consegue entender, saber, perceber o que está sentindo. Ela simplesmente vai manifestar aquilo. Só que na fase adulta, ela não consegue nem manifestar, porque ela já sabe que aquilo é inadequado. Então é uma repressão muito maior, né? Uma trava muito maior desse nó do sul em Libra. Muito, muito forte. Porque não quer desagradar ninguém, então vai reprimir mais ainda. Não vai entrar em contato de jeito nenhum. E ela mesma vai acreditar que tá bem. Só que uma hora isso extravasa. E vai extravasar, às vezes, de forma psicossomática, né? Como, por exemplo, alergias. A gente vai encontrar aqui muitas alergias nesse nó do norte em Áries com o nó do sul em Libra, porque é uma repressão, principalmente, do incômodo, da raiva, da tristeza, né, de um desespero, um incômodo muito grande. E o que incomoda, a gente coça, porque é a relação do interno com o externo. E como não tá saudável essa troca, tá reprimindo o interno e tá vivendo só no externo, o externo tá machucando e o interno não tá manifestando. Então o corpo vai falar: sai de perto de mim, tá incomodando, através das coceiras, das alergias, da sensibilidade, né, de espinhas, de psoríase. É muito comum essa psicossomatização. Enfim, pode afetar também o sistema digestivo, dor de estômago, úlceras, porque queima, irrita, incomoda e eu não expresso porque eu nem sei o que eu tô sentindo, eu nem percebo o que eu estou sentindo, tá? Então, é uma necessidade tão grande de agradar
que nem entra em contato com o que está sentindo. E, obviamente, chega uma hora que ela vai se sentir impotente. Por que eu não consigo avançar na minha carreira? Por que eu não consigo fazer mais? Por que eu não tô melhorando? Por que eu não cheguei lá ainda? O que tá faltando pra mim? Oh, meu Deus do céu! Porque ela tá sempre para os outros e ninguém está por ela. Ela não sente ninguém por ela. Ela não tá sentindo o pai e a mãe dela ali apoiando, dando força. É como se fosse uma folhinha da árvore tentando fazer a manutenção e a sobrevivência da árvore toda, da família toda, da sua comunidade toda, da sua amizade toda, enfim, do seu meio social pelo qual ela vai se importar, ok? Então, a árvore ela não tem como se manter somente com uma folhinha, tanto que a folhinha ela é a primeira que cai quando tá seco, porque são as raízes, ou seja, é a origem que vai dar força para o restante. Então, se a gente vê que as nossas raízes estão falhas, estão com defeito, olha, eu dou o que eu tenho. Eu posso tentar arrumar uma outra raiz, e essa raiz tem que ser maior do que a família, maior do que a família é somente Deus, tá? Não tem como, ok? Não tem da onde tirar força, porque é o principal doador da vida. Aí ela consegue fazer um esforço um pouco maior de sustentação e manutenção. E ainda assim, a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode realmente continuar rezando pela família, fazendo o que é possível, sendo caridoso, sendo paciente, constante, mas não tem como a gente carregar a pessoa no colo e forçar ela a ter uma vida digna que ela merece, porque ela também é digna de fazer as próprias escolhas, então tem que ter sempre um equilíbrio, tá? E Libra ela fala disso, só que com o nó do sul tá muito descompensado, porque tá só no outro, tá só em Vênus, tá só no agradar, em receber o elogio dos outros, não desagradar ninguém, ser o reflexo dos outros, não reconhecer o que está sentindo, não expressar o que está sentindo. É uma submissão assim exagerada, assim, que não chega nem a ter um mínimo ali de autopercepção, tá? E é muito difícil lidar com a opinião dos outros. A opinião dos outros precisa sempre estar favorável para esse nó do sul em Libra, porque se não tiver, a pessoa desaba, ela, ai meu Deus do céu. E aí é óbvio que ela vai se sentir impotente. É um sentimento de fraqueza pelos outros e porque não tem força das raízes e porque é muito difícil, né? Tem aquela frase nossa, clichê, né? Nem Jesus agradou a todos. Quem sou eu para agradar todo mundo? Não tem como, tá? Então, como que a gente resolve esse nó do sul em Libra? Como que a gente vai tratar esse nó do sul em Libra? A gente vai começar a olhar para dentro, tá? A gente vai começar a colocar gatilhos ali e se perguntar: o que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? O que eu quero fazer? E não é simplesmente abandonar todo mundo e simplesmente viver de uma forma egoísta. Porque o egoísmo extremo também não resolve nada, tá, gente? É uma questão de equilibrar. Poxa, olha, agora, meu amor, eu não consigo pegar um café pra você porque eu tô terminando concentrado um trabalho aqui. Você espera uma meia hora? Simples assim. Olha, hoje eu não consigo entregar isso aqui porque eu tenho um outro prazo que eu preciso cumprir. Tudo bem pra você? Né? Às vezes chega um cliente para mim, Amanda, pode ver isso aqui para mim nas cartas? Tá. Qual que é a sua urgência? É uma coisa que precisa ser feita, precisa ser vista hoje? Ah, precisa. Beleza. Então, olha, eu vou ter um intervalinho ali de meia hora, às 8 horas da noite, eu vou conseguir ver para você. Tudo bem? Tudo bem. Olha, eu realmente não consigo, estou com a agenda lotada hoje, não vou conseguir te atender. Se for amanhã eu consigo, se não eu devolvo o seu dinheiro e você pode procurar uma outra forma para te auxiliar. É simples, gente, é simples. Assim não atrapalha, não fica sobrecarregada. Ou hoje eu não estou me sentindo bem para ver carta, não consigo te atender. Né? Resolve, espera uns dias aí e tudo bem. Entendeu? Então é uma questão de saber se colocar de uma forma educada também. Também tem isso, né? Porque não tem problema nenhum, né? A gente, se o outro tá tentando ofender e magoar, o problema é do outro. A gente pode escolher tomar ofensa ou não, também tem isso, né? Enfim, então a gente precisa olhar para si e começar a se perceber e agir.
Ir para ação, porque o nó do sul em Libra, às vezes ele tá tão preocupado e com medo de desagradar que ele não faz nem o básico, né? Aquela pessoa assim que vai na casa dos outros e não ajuda nem a lavar uma louça porque ela fica com medo de lavar a louça errada ou que a outra pessoa fique ofendida ou magoada, né? Não tem problema, a pessoa precisa aprender. Esse nó do sul em Libra precisa aprender a errar. E não tem problema, né, errar. Errar faz parte, todo mundo erra, todo mundo é imperfeito, né? Às vezes a gente tá numa intenção boa e tá tudo bem, tá? É óbvio, tem aquela máxima, né? De boas intenções o mundo tá cheio, né? Não é só isso, tá, gente? Mas é realmente trabalhar essa autopercepção. E faz parte no começo ter erros e acertos. É totalmente normal, não tem problema nenhum, tá? Porque o Saturno, quando a gente fala dessa exaltação de Saturno em Libra, a gente tá falando também de uma cobrança de ter que fazer tudo certo, de não poder errar, de algo absoluto, de algo eterno, de algo formatado, né? Uma coisa assim muito estruturada. Então, a pessoa com Nó em Libra, ela não é só Vênus do agradar e do fazer pelo outro, e da diplomacia e das boas maneiras. É da perpetuidade também. Aquilo ali é para sempre. Então, as coisas são muito sérias. E precisa aprender a se divertir um pouco, brincar um pouco, porque a gente lembra que o Nó do Norte em Áries, a gente tem a exaltação do Sol. É o Sol, gente, o Sol que nasce todos os dias, olha que maravilha, né? Então a gente vai ter essa versão do Sol dentro de um princípio não só de self, de identidade, de doador da vida, mas também de se divertir, de otimismo, de alegria, de modulação das coisas, né? Às vezes está frio no inverno, às vezes está quente no verão, às vezes a gente tem um equinócio que equilibra as coisas. Então a gente tem que chegar num acordo de uma forma saudável. Mas eu sou o dono de mim, né? Eu faço as minhas próprias escolhas e eu sinto muito se eu não te agradei, tá? Sinto muito se eu não te agradei, mas faz parte, entende? Então é ir trabalhando com essa flexibilidade, aprendendo a brincar, aprendendo a se divertir, acreditando no seu próprio potencial de autoridade, porque Marte, o guerreiro, e Sol, o rei. Exatamente, o Sol é o rei. Então precisa deixar essa baixa estima, né? Porque eu não consigo, porque meu chefe não gosta de mim, porque a minha supervisora, eu acho que ela tá querendo me demitir, porque, meu Deus do céu, a pessoa pode receber elogios de todo mundo, ela vai ter dificuldade em receber esses elogios, uma dificuldade absurda em incorporar esses elogios, né? De colocar em si esses elogios. É muito difícil, porque parece que tá falando de outra pessoa. E por que parece que estão falando de outra pessoa? Porque ela não consegue ser ela mesma, ela não consegue entrar em contato com ela mesma. Ela precisa ter essas autoafirmações guardadas, isso é muito importante. Então, quando tiver qualquer tipo de elogio, cartinha, parabéns, aniversário, guarda numa caixa, em algum lugar, para que você toda semana faça esse exercício de, olha, eu sou isso aqui que estão falando, olha que legal. Olha só que coisa boa, né? Primeiro os elogios, depois ele dá com as críticas, né? Porque pro Nó do Sul em Libra é muito difícil lidar com crítica, porque precisa ter uma parcimônia, né? E uma relação de equilíbrio. Opa, isso aqui realmente, eu tenho que melhorar isso aqui. Mas às vezes não, outra pessoa que tá exagerando. Então, como ela não tem esse senso de julgamento, é tudo muito extremo para pior, primeiro vai com os elogios, tá? Mas uma coisa que ajuda muito é eleger algumas pessoas, sejam elas vivas ou mortas, pode ser santo, pode ser, sei lá, um Buda, um guia, o que você acreditar, não tem problema nenhum. Que você perceba que tem um senso de julgamento equilibrado, que é uma pessoa que realmente quer o seu bem, teoricamente, né, mas a prática ainda é melhor, e que vai te ajudar a fazer boas escolhas. E que vai ser sincero e honesto, sem realmente querer te derrotar, tá? Então é muito difícil. A gente geralmente vai conseguir colocar nos dedos de uma mão e olha lá, tá? Às vezes a gente não conhece ninguém que realmente fale pra gente de uma forma completamente descompromissada, porque a maioria vai falar alguma coisa pra querer ter gente pertinho, né? Ou porque tá com alguma questão interna que não trabalhou direito e vai projetar na gente. Isso é normal, ainda mais no Brasil, tá, gente? Calma aí que a família de ninguém é perfeita. Acontece isso em todo mundo, ok? Então, às vezes a gente não vai colocar nem nossa mãe, nosso pai, não tem problema nenhum. Mas, tendo essas pessoas, pode ser santo, se conseguir imaginar
coloca Jesus, enfim, às vezes é muito distante, né? Se tiver pessoas perto é melhor, fica mais prático. Faz essa lista. E quando estiver numa situação, no impasse, ou não se sentindo muito bem, ou tá sentindo que tua vida tá estagnada, olha essa lista. Ah, se essa pessoa estivesse conversando comigo, o que será que ela falaria pra mim, pra eu fazer em relação a essa situação, a minha vida, tal área, tal coisa, né? Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente vai consultar um psicólogo, um psiquiatra, um médico, até um astrólogo, e às vezes a pessoa não tá num dia legal, às vezes a pessoa tá com os problemas dela e projeta, né? Eu faço o máximo que eu posso, tudo, todo dia, sempre, 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 para ter uma postura não julgadora e sempre estar olhando a pessoa como algo único, exclusivo e um mundo diferente na minha vida, na minha frente ali, tá? Então é uma coisa que, inclusive, as pessoas tendem a simpatizar comigo justamente por isso, porque eu não fico com. Por mais que aqui no canal vocês saibam de várias visões e ideologias minhas, mas pode saber que tenho certeza, por mais que eu tenha o meu julgamento de mundo, de vida, eu não vou projetar isso no outro. Tanto que eu sempre falo, né? Eu sou católica, mas não tem problema nenhum, gente. Vocês podem acreditar no que vocês quiserem, tá? Eu dou uma catequizada mais de leve, mas só quando eu vejo que tem abertura, que tem espaço, que a pessoa tá meio indecisa, ou que ela tá realmente querendo saber, né? Imagina. Então, para nós do Swing Libra é tudo muito, né? Ai, não vou falar porque senão é tal pessoa. Então, eleja esse coro de vozes, né? Quem a pessoa, quem você acha que é importante, para ter esse diálogo interno e para tentar diminuir um pouco esse complexo de inferioridade. Porque é sempre tudo muito, porque eu não presto, porque eu isso, porque eu aquilo. Então é importante trabalhar e ter acesso também às suas qualidades, né? Normalmente o nó do Sul em Libra é muito esforçado, é muito preocupado com os outros, né? E é uma pessoa que tende a ter uma sensibilidade de empatia muito grande. Só que isso não tem a ver com humildade, tá? Porque é desproporcional. A pessoa acaba sendo sem noção. Porque humildade, gente, é aquela pessoa que não tem problema em admitir erros, que não tem problema em errar, que sabe que errar faz parte, que não é nem de mais nem de menos, é uma coisa que eu falei em vários outros nodos, tá? Essa questão da estima é algo muito sério, e é uma coisa que a gente está constantemente trabalhando, tá? Porque a primeira coisa que a gente precisa saber é admitir o que está errado, admitir a dificuldade, admitir que precisa de ajuda, admitir que não está dando conta e não se desesperar, tá? Porque é, é uma coisa de colocar a responsabilidade no outro, né? E principalmente quando for alguma coisa incerta. É, mas eu fiz isso aqui desse jeito porque o outro falou que era uma boa ideia. Mas você fez. Por mais que o outro tenha te falado, você fez. Então, sempre adia muito algumas escolhas com receio de errar. Então faça mais escolhas, arrisque, erre, não fique tão preocupado com o que o outro está pensando, né? Hoje em dia aquela coisa de mudar de emprego, mas vai ficar feio na minha carteira de trabalho, muito lugar e não sei o quê. Olha, hoje em dia não tá fácil. É uma rotatividade de funcionários absurda, porque todo local tem suas falhas, tem suas dificuldades. A gente precisa encontrar o nosso lugar, né? Essa coisa de uma carteira assinada de um lugar só é coisa de boomer, entendeu? É pessoal que teve seu trabalho, seu ápice nos anos 70 e 80 e 90. Que aí eles estavam no mercado de trabalho, chegava lá no concurso público, tinha 10 concorrentes, entendeu? É o meu vizinho, cresceu junto comigo. Era fácil, todo mundo era amigo, todo mundo era conhecido. Só que as coisas mudaram, a concorrência tá absurda, as exigências estão muitas. Então é normal ter essa rotatividade, essa troca. E é normal, às vezes, a gente mudar de ideia. É saudável a gente mudar de ideia, tá? Então, é importante saber escolher, saber se responsabilizar. Eu falei, fui na onda dele, tava parecendo uma boa ideia, né? Faz parte, tá tudo bem. E ir para ação, se colocar no mundo, assim você vai se descobrindo e percebendo o que tá sentindo, e através disso você vai percebendo quem você é. Opa, nossa, hoje eu resolvi criar coragem, vergonha na cara, fiz um café para todo mundo. Nossa,
E olha que disseram que eu não faço um café bom quando eu era criança. Eu peguei em trauma de fazer café e fiz. Nossa! E agora? Ai, o pessoal não gostou muito, não. Realmente meu café não é bom. Ah, mas tá tudo bem. Eu me senti envergonhado com isso, né? Como eu me senti envergonhado com isso. É, realmente, quando eu me coloco muito, eu sinto o coração acelerado, aí eu fiquei com as mãos suando, as mãos frias. Então, vai percebendo as sensações físicas e se observando e vendo que não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Você passou por mais uma situação de desagradável. Todo mundo passa o dia inteiro, todo dia, sempre passa por situações desagradáveis, constrangedoras, esquisitas. Às vezes a gente erra, às vezes não acerta, às vezes, né, tá tudo bem. Eu morro de vergonha vendo meus vídeos antigos, mas imagina, se eu não me colocar, se eu não fazer, se eu não tentar, não tem como. Então, o nó do Sul em Libra precisa ir para Áries, mas é um Áries saudável. É um Áries de olhar para si e de ser pioneiro, colocar essas ideias em práticas, realmente fazer o bem de uma forma espontânea, mas sem acabar se prejudicando por causa disso. Mas e se por acaso não der certo, errei, faz parte do aprendizado, tá? Então é um nodo realmente muito difícil, né? Doloroso sair dessa zona de conforto, de coisas agradáveis, né? Desses vícios escapistas, de se conformar às vezes com uma mediocridade, de eu sou sempre aquela que auxilia, sou sempre aquela que tá ali para os outros, sou sempre aquela que não vai abandonar a empresa de jeito nenhum, porque eu tenho medo do meu currículo, né? E coisas assim. Mas não tá ciente de quem realmente se é, né? Do que realmente gosta, do que não gosta. Então comece a fazer isso. Qual que é o seu sabor de sorvete favorito? Qual que é a sua cor favorita? Para quais lugares você gostaria de viajar? Qual país você gostaria de morar? Quais são as pessoas que você se sente bem do lado e não sente? Quais pessoas são realmente importantes que você admira? Quais não são tanto assim? E começa a perceber também defeito nas outras pessoas. Por mais que seja contraintuitivo isso, ajuda muito, né? Olha, aquela pessoa que eu admiro tanto, ela também tem defeitos. Olha só, caramba! Uau, né? Eu já usei isso de forma terapêutica, inclusive, né? A pessoa, a cliente gostou muito de mim, falou: Uau, mas como você consegue? Falei, olha, não consigo, não, tá? Você tá me vendo aqui, eu sou assim, 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 eu também tenho dificuldade nisso, nisso, nisso. Ela, opa, aí eu passei esse exercício, ajudou bastante, né? Foi desenvolvendo aí. E atividade física, né? A ação, às vezes, ela precisa começar com uma consciência corporal. E a consciência corporal, ela vem através de uma atividade física, né? De se mexer mais, de gastar essa energia que está reprimida. Enfim, é muita coisa, é muito assunto, depende do mapa como um todo. Agenda a sua consulta para ter mais informações de uma forma mais precisa sobre como é o seu caso, tá? É uma coisa que realmente não tem fim, é um assunto muito extenso, né? Tudo sempre é. Mas eu conto com o auxílio de você, do seu auxílio, para ajudar no engajamento do canal, curtindo, comentando, ativando as notificações quando for se inscrever, qualquer figurinha já ajuda. E me fala aqui qual é o seu nódulo lunar e qual que é o próximo nódulo lunar que você quer que eu publique aqui no canal. E até a próxima!